Muito bem, pessoal, estamos de volta com os vídeos de neoplasias. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o processo que leva à formação do câncer, né? Nós chamamos isso de carcinogênese. Então, vamos acompanhar o vídeo aí. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, que a gente acompanha de perto por aqui e em breve te respondemos. Vamos lá! Antes de eu falar desses genes, eu queria falar primeiro sobre o processo que leva a essa formação de uma neoplasia maligna. Eles fizeram assim experimentos para tentar identificar assim, como é que uma célula normal chega lá naquele ápice da carreira dela, que é espalhar pelo corpo inteiro. Eu lembro que eu falei, a função é proliferar, invadir e espalhar. Como é que ela consegue chegar nesse ponto, né? Já se tem etapas, então eles tentaram meio que fazer isso, especialmente com compostos químicos, que é o mecanismo mais fácil de se induzir cânceres, né, nos animais. Que é mais controlado. Então eles vão lá e induzem câncer no animal, aplicando neles carcinógenos, substâncias cancerígenas, né, derivados do tabaco, por exemplo, né? Então eles fizeram isso e traduziram isso, né, para um modelo hipotético aí na população humana. E depois tentaram replicar também com carcinógenos físicos, como radiação, né, ou biológicos. Então, alguns casos se repetiram, foram parecidos, outros não. Tá? Mas assim, como é que é? São 3 etapas em geral. Os autores variam um pouquinho, mas Hobbes e Bogliolo vão falar em 3 etapas, que é a iniciação, a promoção e a progressão. Então vamos entender o que acontece em cada etapa e aí vocês vão entender o processo em si, né, a característica de cada etapa. Tem primeiro a iniciação, começa com ela, né, por isso que chama esse nome. O que acontece na iniciação? É quando você se expõe ao carcinógeno. Normalmente, graças a Deus, né, na maioria das vezes, nós vamos nos expor a carcinógenos, ou eles vão ser inativos, ou vão ser ativados dentro do seu corpo, como eu falei, os alimentos ou medicamentos, vão gerar intermediários eletrofílicos, ou seja, que têm afinidade pelo DNA. Normalmente, principalmente pela ação aí de enzimas antioxidantes, né, ou enzimas hepáticas, você vai ter essa detoxificação desses agentes eletrofílicos e eles, depois de ter detoxificação, eles vão ser encaminhados para ser excretados pelo rim. Normalmente é assim, ou diretamente ou indiretamente vão ser excretados. A maioria das vezes isso vai acontecer. Eventualmente, ele vai conseguir atingir alguma célula no seu organismo, se ligando ao DNA e formando mutações que a gente chama de adutos. Adutos são grampos que fazem na molécula de DNA, gerando um tipo de mutação. Normalmente, esse aduto ele é reparado. Tem uma enzima de reparo de DNA, que é um gene, né, que produz essa enzima, e vai lá e conserta esse problema e a célula fica de boa, fica tranquila. Às vezes, formam-se muitos adutos, muitas mutações, e esse reparo de DNA não acontece. Aí o que a célula faz? Não, induz a morte celular. Prefere morrer do que existir como célula mutada, podendo proliferar. Então, outro mecanismo de evitar, né, a persistência de uma mutação no organismo. Mas, eventualmente, essa mutação no DNA vai ser permanente. Aí, quando a gente tem uma mutação que fica permanente, forever, always, né, para sempre na sua célula, a gente fala que é uma célula iniciada. Interessante, essa célula não tem alteração morfológica nenhuma. Ela tem uma mutação e está ali guardando aquilo ali, né, convive com aquilo. Não tem alteração, não tem. A célula está mutada, ela é igualzinha às outras, mas está mutada, né? E aí, a gente finaliza a etapa de iniciação. Essa célula está iniciada. É um câncer? Não. É uma célula normal no seu corpo ainda, só que ela tem uma mutação permanente. Aí, se essa célula passar pela promoção, o que acontece na promoção? Na promoção, vamos ter mais mutações, né? Vamos ter mais mutações. Mas, na promoção, o foco não é a mutação. Na promoção, o foco é a proliferação celular, tá? Então, memorizem isso aí. Lembra de promoção
proliferação. A proliferação. O que acontece na promoção? Algum estímulo proliferativo vai aparecer. Então tem uma célula mutada, mas que não alterou ela, assim, basicamente. Ela continua funcionando normal, mas tem uma mutaçãozinha ali. Aí, de repente, por alguma razão, alguma coisa começou a estimular essa célula a aumentar a sua atividade proliferativa. Você vai começar a proliferar uma célula que já tinha uma mutação. Naturalmente, essas mutações vão começar, novas mutações vão começar a acontecer por causa desse estímulo excessivo ao processo proliferativo, né? Lembra que a gente falava disso? Quanto mais se prolifera, mais a tendência de ter essas mutações e a diferenciação celular ir se perdendo. Então, aqui na promoção é que começa a ter perda de diferenciação celular. E aí a gente fala no tal clone, né, que seria aquela célula pré-neoplásmica, aquela célula que ainda não virou câncer, mas vai virar, né? E aí, o que tem que acontecer para ela virar um câncer? Continuar o estímulo proliferativo. É estimulando, até novas mutações acontecerem. E aí sim, essa célula agora ficar independente de estímulos para continuar proliferando. Que é o que a gente chama de autonomia proliferativa. E aí, essa célula agora é uma neoplasia maligna. Ela tem a habilidade de proliferar de forma autônoma. No momento em que ela adquiriu a habilidade de proliferar de forma autônoma, nós estamos aí falando de uma neoplasia, né, maligna, ou benigna, na verdade, né, pode ser benigna ou maligna. O exemplo fala da maligna, né, porque a intenção é essa. E você tem essa neoplasia, uma célula que prolifera de forma autônoma. Tá? Então, a promoção chega na célula com autonomia proliferativa, que é aquela característica que nós estudamos aí na segunda-feira, né? Comparando displasia de neoplasia. É na promoção que surge a displasia e é no fim da promoção que forma-se a neoplasia. Basicamente é isso. Tá? E aí eles fizeram alguns experimentos, né, tentando caracterizar melhor esses processos. Então presta atenção aqui, ó. Isso aqui dá umas boas questões de prova. Eles pegaram os ratinhos, dividiram os ratinhos em 5 grupos para tratar eles com carcinógenos. Só que eles usaram 2 tipos de carcinógenos diferentes. Ele é um hidrocarboneto policíclico. Por exemplo, um benzopireno, né? Uma substância que tem no cigarro, por exemplo. Só que isso aqui é um agente iniciador, ou seja, ele apenas induz mutações. Ele não estimula a proliferação, ele causa mutações. Por outro lado, tem um outro que é o óleo de Croton, tá? E aí ele tem aqui a característica de ser um agente promotor, ou seja, ele não causa mutações diretamente, ele causa o quê? Estímulo proliferativo. Então, um agente iniciador por causar mutações e um agente promotor por induzir proliferação. E olha o que aconteceu em cada grupo. Então vamos lá, ó. No grupo 1, no início do experimento, ele aplicou aqui o agente iniciador, né? E não fez mais nada. Não surgiram tumores nesses ratos. Olha o grupo 2. Ele induziu aqui, ele usou, né, o agente iniciador e depois ele aplicou o agente promotor de forma frequente, ó. Várias vezes, né? Ó, aplicava direto, né? Várias vezes. Com frequência, tá? Isso aqui formou tumor nesse grupo. Grupo 3, ele aplicou o agente iniciador, deu uma pausa no experimento, deu um tempo, depois de um tempo ele aplicou o promotor, né? Foi aplicando também de forma frequente, igual ele fez no segundo grupo. Isso gerou tumor. Então isso já mostra alguma coisa que o agente iniciador, o efeito do agente iniciador, ele ficou aqui, ó, durando esse tempo todo. Ou seja, é um efeito permanente, né? A gente usa o termo para falar que ele é irreversível. O agente iniciador, lembra do I? Ele gera um efeito irreversível na célula, uma mutação irreversível, permanente, como a gente falou anteriormente. Olha o grupo 4. Ele aplicou primeiro o promotor e depois, frequentemente, né? E depois o iniciador. Então, isso. Isso não formou tumores. Naturalmente, a gente deduz que tem que aplicar primeiro a exposição ao iniciador
E depois é que tem que ter o promotor, né? O iniciador tinha que estar antes, para dar certo, como foi no grupo 2 e 3. Grupo 5, ele não aplicou o iniciador, aplicou apenas o promotor. Isso também não formou tumores, mostrando que... mostrando que é necessário que a gente tenha aí o agente iniciador, né, para a formação de tumores. Tem uma outra forma também, um experimento complementar que foi feito, que eles aplicaram, deixa eu apagar aqui, eles aplicaram o agente iniciador, aí eles aplicavam o promotor frequentemente, mas em espaços longos de tempo, tipo assim. E aí eles observavam que não formava tumores, indicando que essa frequência que a gente está vendo aqui, esse tempo entre a aplicação de um promotor e outro, ela fazia diferença. E aí eles deduziram que o efeito do agente iniciador, do agente promotor, ele era reversível, ele não era permanente. Então, tipo assim, ele estimula a proliferação, mas aquele efeito proliferativo fazia efeito até aqui e acabava. E aí ele não acumulava mutações, né? Então, naturalmente, a gente deduz que o agente promotor, ele tem um efeito reversível, enquanto o iniciador tem um efeito irreversível. Beleza? Isso caracteriza com a nossa ideia aí, né, de efeito do que acontece na iniciação e na promoção. Pessoal, se é esse tipo de informação que você busca no YouTube, você não só achou aqui, como eu te garanto que a quantidade de informação que eu vou te passar aqui vai ser insana. Então se inscreve no canal para você ficar informado e ao mesmo tempo me dá aquela força. Deixa o like, compartilha com os amigos que possam interessar também. Assim o YouTube também me ajuda a entregar esse material para mais pessoas. Valeu! Bora pro vídeo. Falta ainda uma terceira fase, que é a progressão. O que é a progressão? Progressão nada mais é do que, eu costumo comparar, né, vocês devem conhecer a teoria da seleção natural, né? É isso que vai acontecer na progressão. Essas células neoplásticas surgiram aqui seria então a transformação maligna, né, que é a etapa de iniciação e promoção. Surgiu a célula tumoral aqui vermelhinha. Então ela vai proliferar de forma autônoma. Quanto mais ela prolifera, mais mutações vão surgindo. Então, pensa a teoria da seleção natural. Ela vai sofrendo mutações, e aí vão surgir células que normalmente vão ser eliminadas, porque não são adaptadas ao meio. Então, por exemplo, ela prolifera 2 células, né? Aí ela prolifera de novo. Ela gera uma mutação aqui que é incompatível com a existência da célula, a célula morre. Mas uma outra nova variante surge aqui, uma célula rosinha. E ela continua proliferando. Aí ela gera uma outra mutação, uma célula roxinha. Ela prolifera, gera uma célula que vai morrer, né? Até que ela gera uma célula aqui verdinha, azul claro, não sei, que vai proliferando, gera uma célula azul escura, né? Então perceba que vai gerar agora um conjunto de células heterogêneo, fenotipicamente heterogêneo, geneticamente heterogêneo. Então aquela massa tumoral que a gente vê nos cânceres, né? Ela é uma massa muito heterogênea, nós chamamos isso de heterogeneidade tumoral, tá? Quer dizer que naquela massa de tumores eu tenho muitas células diferentes e com habilidades diferentes. Então vão surgir células que têm capacidade de espalhar pelo corpo, a metástase. Por outro lado, eu vou ter uma célula que tem uma capacidade de invadir o tecido vizinho, invadir o tecido conjuntivo, essa célula azul clara aqui, verdinha, né? Eu tenho uma célula azul escura aqui, ó, que ela já é não antigênica, quer dizer, ela escapa do sistema imune. Eu tenho uma célula que prolifera muito bem, essa rosinha clara aqui. Então, assim, por isso que dificilmente, gente, nós vamos ter um tratamento único para o câncer, tá? Que vai falar assim, ó, essa medicação aqui, ela vai acabar com o câncer de uma vez, né? Então, essa ideia, ela nos traz essa noção de que eu tenho um medicamento que vai combater talvez as células invasivas, as metastáticas e as que crescem muito, mas essas que são não antigênicas aqui sobrevivem. Então você vai ter que ter um outro tipo de tratamento para você eliminar totalmente esse tumor,
né? Então, por isso que normalmente você tem nas terapias, né, oncológicas, há várias medicações, associação de quimioterápicos, às vezes quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né, para poder ter sucesso aí no tratamento. Então, essas são as 3 etapas, né? A progressão, basicamente, é a célula adquirir novas habilidades, além da proliferativa que ela já adquiriu, novas habilidades para poder espalhar, para invadir e espalhar, tá? Lembra que essa é a missão de vida dessa célula, né? A carreira, o ápice da carreira dela, ela fazer a metástase. Então, para ela chegar lá, existe a progressão.